Fala aí, galera, vamos acompanhar agora a entrevista coletiva de Mano Menezes após a vitória do Grêmio aí por 3-1 contra o Juventude. Deixa o like no vídeo e vamos ouvir o Mano. Do tático, do porquê que ganhou, mas comentei aqui com alguns colegas o quanto o Juventude bateu, e cartões amarelos, e cartões, porque isso também influencia. Daqui a pouco você perde um jogador com uma pancada, né? E daqui a pouco perde um jogador para o trabalho da semana. Chamou atenção isso no jogo? Você conversou em algum momento também com os jogadores, até pedindo, claro, tranquilidade, porque o número de cartões para o Juventude na noite de hoje chamou atenção, mano. Bom, primeiro um pouquinho falar do jogo. Acho que a gente fez uma grande partida. Era uma resposta que nós tínhamos que dar depois de domingo, porque eu sempre diferencio o estágio que as equipes se encontram, as que eu dirijo, mensurando o tipo de reação que elas têm depois de um acidente de percurso, como tivemos no domingo, de um jogo muito ruim. Porque eles acontecem em 38 rodadas, é um campeonato duro, às vezes você não vai bem, o teu adversário vai muito bem, e aí vem o jogo seguinte. Aí você tem que mostrar ou que aquilo é um acidente, ou que é uma tendência, ou que as coisas não estão firmes. As coisas já estão bem firmes, isso que fizemos hoje é uma demonstração. Você já vê que jogadores entram e a coisa já passa a ser natural, como o João Lucas entrou hoje, né? E não tinha feito um jogo inteiro com a gente, eu acho, desde que eu cheguei não tinha feito nenhum. E a gente pôde optar com segurança, porque o time já está mais estável, porque as outras coisas todas vão funcionando. E aí a resposta foi boa, desde o primeiro momento do jogo, mesmo quando a gente ainda não tinha conseguido abrir o marcador, a gente já era superior como equipe, e isso me deixou muito contente de ver a resposta que demos. Falei com a arbitragem sobre isso, falei com o Bandeira, que fica à minha frente, que é um excelente assistente e que é muito educado e conversa com a gente, argumentando exatamente esse tipo de situação, né? Tem um momento do jogo que o cartão amarelo não está mais inibindo a violência de um time contra o outro time. E aí a cor tem que ser outra, porque senão quem bate leva vantagem. Porque daqui a pouco você vai machucar alguém, vai tirar alguém importante do outro time. E algumas das entradas no Arthur foram bem intencionais, né? Sabendo a importância do jogador que ele é para a gente, tentando inibir da forma que não pode ser permitido, e o árbitro tem que notar isso. Acho que o Alex é um dos jovens árbitros que estão vindo aí e que eu considero bons, é a minha opinião pessoal, vai passar por situações como essa para estabelecer uma evolução e obedecer à regra número 1 que eu acho que um árbitro tem que ter para com o jogo: proteger os jogadores que querem jogar. Tá? Então, acho que a gente leva como uma coisa negativa do jogo e o resto tudo foi positivo. Mano, aqui. Tu comentou a respeito do Arthur e na sequência recente do Grêmio, nesta evolução que tu já vem comentando há algum tempo, inclusive a partida de hoje, teve um jogo de exceção, que foi a partida diante do Bahia, e com elemento de ausência do Arthur. Durante a semana, também muitos debates foram pautados por esta situação. Se o Grêmio tem, de certa forma, uma dependência pelo Arthur dentro da sua mecânica de meio campo, eu queria te escutar em relação a isso, se tu entende que o Grêmio, de certa forma, é dependente deste atleta, e como fazer para que o Grêmio não sofra quando não tiver o Arthur, como sofreu contra o Bahia, por exemplo. Primeira coisa para não deixar passar. O Arthur não esteve na Bahia, mas nós poderíamos ter feito coisa melhor na Bahia, sem o Arthur. E temos a obrigação de fazer. Não fizemos. Aqui a gente não vai tapar o sol com a peneira, porque não é hora de nós ficarmos fazendo isso, porque não adianta fazer. Estaríamos nos iludindo. Não é. Segunda coisa. Arthur, se tu colocar em qualquer time do Brasil, se tu colocar nos 2 líderes do campeonato, ele vai fazer falta, porque ele é de uma outra turma. Tá? E a gente está feliz
que agora ele está conosco. Estamos cuidando dele, não levamos à Bahia, porque se tivéssemos levado na Bahia, certamente não teríamos ele hoje aqui. Então, não é poupar, é não poder correr o risco. Tal a importância que eu aceito e que vocês estão dizendo que ele tem. Tá? Então, é isso que a gente tem que fazer nessa hora. Tá? Se tivesse colocado a Muzu desde o início na Bahia, provavelmente não teria o Muzu, o melhor de todos que tivemos até agora, desde que eu estou aqui. Porque essa é uma conversa que se tem com o atleta, se sente o jogador pediu para ficar para a segunda parte do jogo lá, porque poderia dar a sua parcela de contribuição da melhor maneira possível na segunda parte. Infelizmente não deu, porque quando ele entrou o jogo já estava decidido, nós já tínhamos feito tudo errado. Então, é isso, é gerenciar nessa hora um pouco dessa ansiedade de querer ter todos, né? Hoje, por exemplo, podia ter deixado o Carlos Vinícius mais tempo. Óbvio que podia ter deixado, mas não tem sentido. Então, vamos aos pouquinhos. Acho que essa é uma vitória que dá um alívio de pontuação para o pessoal de cá. A gente, para poder olhar um pouquinho para cima, tem que construir um alicerce firme aqui embaixo para não descer. Porque esse é um campeonato muito duro ainda, pela paridade da pontuação que todos têm. Se tu fica 2 rodadas sem pontuar, já é, de novo, água subindo, e a gente não quer isso. Então, essa é a importância do resultado de hoje, da maneira como a equipe se portou, da atuação que ela teve para ser merecedora da vitória, da maneira como ela foi construída. E ainda sobre isso, mano, aqui, em relação aos jogos fora de casa, né? Porque essa evolução, a gente citou agora o exemplo do jogo contra o Bahia, que não foi nada bom, que deu tudo errado para o Grêmio, mas o próximo passo agora, mano, é também conseguir apresentar essa maior evolução nos jogos fora para esse alicerce continuar sendo construído? Como diria Jack, vamos por partes, né? A gente fez... Antes de fazer o jogo ruim contra o Bahia, a gente fez um jogo bem feito contra o Atlético Mineiro e fizemos um 3-1. A gente fez um jogo bem jogado contra o Flamengo, que estava vindo de um 8-0 na segunda-feira e a gente teve que ir lá enfrentar naquela situação. A gente fez um Grenal muito bem jogado fora de casa. Então, é importante a gente saber separar uma coisa da outra coisa. Não vencemos em casa. Construímos a 3ª vitória consecutiva em casa, jogando bem. Tá? Então, é assim. Tem que passar por algumas partes para depois chegar lá e dizer, olha, agora é com a gente o negócio, pode vir para o estádio com segurança total que a gente vai entregar. E essa é a minha missão como treinador. Que a equipe seja consistente para nós sairmos e entrarmos no ônibus sabendo que nós vamos entregar um jogo, como entregamos os últimos jogos. Podemos perder, porque faz parte, os outros também são muito bons, né? Mas a equipe está dando essa segurança. Eu tenho certeza que o torcedor está sentindo isso da mesma maneira como a gente. Mano, ainda continuando nessa de jogos fora de casa, o senhor citou alguns jogos bons, né? Mas também teve alguns jogos que o Grêmio tinha o controle, Santos, o próprio Bragantino, com toda aquela função, toda a polêmica, mas vamos focar no campo, né? Tirando aquela situação, o Grêmio tinha algum controle de jogo em certos momentos e acabou perdendo força pelos lados, força no meio. Como fazer para isso não acontecer também em alguns jogos? Porque contra o Bahia parece que depois do segundo gol, além de perder a força, perdeu o lado mental também, né? Gravou? Gravou? É pênalti. Se cair na área, é pênalti. Então, mano, como fazer para que não ocorram esses tipos de situações também nesses jogos fora? Porque acaba sendo importante também fazer esses pontos, né? Claro. Para subir degrau a degrau, ganhando em casa, tirando um ponto fora, de vez em quando vai perder de vez em quando, como o senhor citou. Mas como fazer para não perder esse equilíbrio durante uma partida quando se tem um controle? Tá. O jogo de Santos foi dividido por a gente na análise por 2 momentos. A gente teve uma primeira parte do jogo de Santos bem jogada e teve uma última parte que não fomos bem. Por coincidência, saiu o Arthur, né?
O adversário também tem mérito. O Santos, jogando na Vila, tem feito já bons jogos, né? Hoje fez um 2-2 com o Botafogo, jogando no Rio de Janeiro. Então, às vezes, você não consegue conter, é mérito do outro lado. Tá? Eu vi, na semana passada, se não estou enganado, Cruzeiro e Fortaleza. O Cruzeiro estava vencendo o jogo iniciou no segundo tempo, parecia que o líder do campeonato era o Fortaleza, o terceiro colocado, e parecia que o que estava sendo rebaixado era o outro. Por que isso acontece? Porque as nossas equipes ainda são instáveis. É meio doloroso falar sobre isso em final de outubro, início de novembro. Mas, se olhar bem, você vê poucas equipes que você fala assim, nossa, essa aqui está muito consistente. É a dificuldade que estamos tendo, de muitos jogos, de muita pressão, de muita coisa, que atrapalha você oferecer uma equipe consistente. É muita mudança, é muito treinador saindo, muito treinador chegando. Você não tem trabalho que dê isso que precisa dar. Aliás, esse é um problema que temos que resolver no futebol brasileiro, na minha opinião, com a maior urgência. Se nós quisermos ver um futebol melhor, mais parecido com aquilo que a gente vê às 10 da manhã, ao meio-dia, às 2 da tarde, lá fora, a gente vai ter que ter trabalho. Trabalho é fazer um plano, conseguir executar minimamente esse plano para poder cobrar trabalho. Porque senão você nunca está sempre andando atrás do rabo, que nem eu falo assim, né? Sai o treinador, chega um treinador novo, começa a falar de ideias. É muito difícil, na hora da pressão, você introduzir novas ideias. Aí você faz um jogo bom, depois você oscila, depois faz outro ruim, daqui a pouco já questiona o treinador que chegou e ninguém mais serve, todos os jogadores estão muito mal, aqueles que estão... Como é que nós vamos oferecer alguma coisa melhor se nós não conseguimos resolver isso primeiro, né? É isso que eu acho que a gente tem que sentar. É uma questão de momento, não é de vocês, é da sociedade como um todo, das coisas de querer tudo para ontem, né? Tem que trabalhar para construir um time. Não tem outra maneira de você construir um time se não seja errando, acertando, trazendo novos jogadores, construindo uma ideia. Senão, vamos cobrar o quê, né? Vamos ficar fazendo de conta que estamos fazendo uma análise com profundidade? Não estamos fazendo análise com profundidade, estamos analisando o resultado de cada jogo. E aí não vamos a lugar nenhum. E acho que a gente já passando, graças a Deus, por esse momento difícil que a gente passou aqui. E eu espero que, com essa tranquilidade, com a consistência de poder repetir coisas, a gente consiga entregar nessa reta final do campeonato algo que dê expectativa para o nosso torcedor, que é o nosso objetivo.